A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. Hoje, no programa Gotas da Doutrina Espírita, o professor Joel traz o seguinte tema: caráter da revelação espírita. Vamos ouvi-lo? Como continuidade das ponderações que estão sendo feitas e evoluindo gradativamente, ainda é necessário que digamos que naquela época imperava entre os seres humanos a fragilidade dos dogmas pregados naquele tempo. E é claro que nada temos contra as crenças religiosas, mesmo porque somos muito pequenos para termos essa pretensão. Apenas queremos dizer que na evolução os fatos aconteceram e a humanidade então vivia no período das trevas. Foi preciso que viessem antes os iluministas, contemporâneos, ou melhor, um pouco depois ainda, tendo surgido Augusto Conte. Augusto Conte que pregava que deveríamos aceitar tão somente aquilo que nossos objetivos pudessem perceber e fossem viáveis nas análises laboratoriais. É claro que estas dificuldades criaram um empecilho no progresso das pessoas que estavam muitas vezes não aceitando mais a fragilidade dos dogmas, e elas mergulharam no perigo de entrarem no precipício do nada. E é claro que quando admitiam a unicidade das existências, a sociedade daquele tempo estava penetrando num caminho perigoso, porque nesta jornada, admitindo-se uma só existência, como anteriormente foi analisado, as pessoas passaram a não ter o respeito necessário pelos seus semelhantes e começaram a ter uma atitude comportamental pela qual aproveitavam ao máximo aquilo que a vida lhes oferecia, e a sua tendência como seres humanos era não se preocuparem com o sofrimento dos seus semelhantes. Não estamos querendo dizer que isto hoje ainda não acontece mais. É claro que acontece. No entanto, a doutrina do Consolador Prometido, e não obstante a relatividade das evoluções dos espíritos reencarnados, precisa ter o seu prosseguimento. Precisa avançar, para que aqueles que já atingiram um grau de maturidade espiritual maior possam perceber os fatos e nestas análises terem a sua postura comportamental dentro dos parâmetros que a doutrina do Consolador Prometido estabelece. Estabelecimento este que foram propostos pelas bases dos ensinamentos contidos em tudo que disse o nosso Divino Mestre Jesus. Então, assim sendo, percebam, meus irmãos, nós estamos dando o prosseguimento. Um grande plano divino a partir do século XIX aconteceu. E neste grande plano divino poderemos até mesmo garantir a continuidade do mesmo prossegue acontecendo. Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas que coordena os eventos que estão acontecendo no trajeto evolutivo da humanidade. Nos tempos presentes, só Ele enxerga o objetivo final. Porém, é preciso que evidenciemos, com base no conteúdo da doutrina espírita, ela está destinada a ser o elo de ligação entre a multiplicidade das crenças religiosas
até um dia em que o ecumenismo nos parâmetros cristãos possam ser praticados, porque estarão então instituídos no planeta Terra. Então, neste grande plano divino, prosseguindo, naquele tempo, profusamente espíritos que já tinham em si o desenvolvimento dos atributos necessários, essenciais, para que os eventos de ingerências do plano espiritual pudessem acontecer, vieram à Terra. E tendo vindo à Terra, então ocorreu, como já foi descrito, os fenômenos de manifestação física. Mas na evolução destes atributos, o propósito destas manifestações profusas que aconteceram, e até mesmo ao longo da história da humanidade, podemos dizer que já aconteceu, tanto que os eventos, muitos deles foram protagonizados pelo próprio Cristo quando teve a sua vivência na Terra. Então, dizendo assim, é necessário que entendamos que houve uma aceleração, eu diria, nas providências da espiritualidade maior, para que espíritos possuidores das virtudes necessárias pudessem se desempenhar nas suas funções para convencer esta humanidade, ou para aqueles que atingiram o grau espiritual de compreensão e entendimento de que, na verdade, nós vivemos e existimos dentro de duas dimensões. A dimensão material, por meio da qual o nosso ser espiritual, inteligência pura, oriundas de Deus, e que torna todos nós irmãos, independente do nosso grau evolutivo, é um fato que devemos tomar como base. E estas pessoas, estes espíritos, precisam, na continuidade do seu processo evolutivo, ter as informações necessárias para que possam evoluir, para que possam se autotransformar e prosseguir evoluindo em direção a Deus. Então surgiram pessoas com atributos naquele tempo que adquiriram, ou melhor, extravasaram, porque já estava em suas almas, o atributo da mediunidade psicográfica, o atributo necessário para fornecer os meios imprescindíveis para que processos de materialização acontecessem, o atributo necessário para participarem nos eventos em que, inclusive, citamos o caso do irmão que viveu naquele tempo, chamado Slade, onde estava sentado numa cadeira, percebam bem, e de repente a sua cadeira, com ele sentado sobre esta cadeira, ele começou a flutuar num ambiente. Tudo isso são fatos comprovados. E nesta flutuação ou levitação, esta cadeira com o médium sentado nela saiu por uma janela para o espaço e voltou pela outra janela e retornou ao ponto no qual se achava, para que as pessoas que tinham dúvidas pudessem ver para crer e pudessem se convencer. Mesas pesadas muitas vezes batiam com os pés ou flutuavam no ar. Então percebam, meus irmãos, isso aí é o que chamamos de eventos de manifestação física. Chamamos de ruídos, batidas, não somente no ar, como também nas paredes ou na própria mesa onde as pessoas estavam reunidas para apreciarem, analisarem e pensarem nesses fenômenos, até o momento em que as mesas começaram a dar respostas inteligentes. E este fato, chamando a atenção de Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele manifestou-se assim: a mesa não tem cérebro para pensar, nem nervos para sentir. Então existe um protagonista causador desses fenômenos, e foi ali que ele começou seu estudo. E na continuidade vieram pessoas que tinham atributos desenvolvidos em si de mediunidade para escrever, e isto chamamos de mediunidade psicográfica. Aconteceu a vinda de pessoas que tinham até mesmo o atributo de bilocação.
que significa a entidade espiritual sair do seu corpo e ser a outros médiuns visível e perceptível. Então percebam, esses eventos precisaram acontecer e hoje nós temos, para não prosseguirmos desses detalhes que foram importantes no passado, mas que na verdade no presente não importam mais, temos a pessoa maravilhosa dos grandes médiuns, onde menciono Ivone Pereira do Amaral, Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco, para não deixar de mencionar os outros tantos médiuns existentes, mas estes foram missionários, um deles ainda entre nós, e os outros que já partiram para outra dimensão da vida. E assim, passo a passo, percebam, o grande plano está se realizando para que consigamos, no transcurso da nossa vida, enxergar o quanto é importante tornarmos realidade em nós o nosso consolo através da nossa libertação pela aquisição destes e dos outros conhecimentos. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.